Olá, boa noite! Daqui Lilian da LCA, hoje acompanhada do meu sobrinho Arthur, que quer participar um pouquinho da live aqui com a gente. E nós vamos falar hoje sobre como vencer os nossos medos. Esse é o tema da nossa live do LCA Responde desta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Vou colocar aqui o título da nossa live de hoje, que é Como vencer os nossos medos. Coloquei aqui. E nós estamos agora pedindo para que você coloque esta live para todos os amigos que talvez você queira aproveitar a oportunidade para dar aquele feedback. Sabe aquele seu amigo que está travado, que não está caminhando porque o medo pode travar. O medo ele é importante, ele é natural do ser humano, mas em alguns momentos ele mais nos trava do que nos protege. Então o que nós vamos fazer agora? Lilian, aquele meu amigo está precisando ouvir isso. Tem uma setinha aqui embaixo, você vai apertar essa setinha e vai chamar os amigos. Aí você fala assim, ai Lilian, essa pessoa precisa desse bate-papo com você. Então convida, chama ele para vir aqui. Eu estou agora, nesse momento, como diz um amigo meu, desce o dedo e vamos convidar as pessoas para este momento, onde a gente vai ter um bate-papo sobre o medo. Eu já vi que algumas pessoas entraram aqui, para quem não ouviu ainda, esse é o Arthur, meu sobrinho, que hoje disse que quer participar com a gente, falando um pouquinho sobre medo. E você que está aí do outro lado me ouvindo, vai digitar qual é o medo que você tem que está te travando. Isso talvez a gente possa responder na live. Se não conseguirmos responder nessa live, você que está participando ao vivo, fique até o final da live, porque no final, você sabe, nós damos uma sessão de presente para você, uma sessão virtual, mas só para quem participa ao vivo. E lá no final a gente presenteia algum participante que está ao vivo, beleza? Então se você falar assim, Lília, eu até quero falar do meu medo, mas poxa, assim, para todo mundo saber, se eu já tenho medo, ainda você quer me expor mais um pouco? Então fica aqui no final da live, talvez você possa ser o sortudo, a sortuda, que vai ganhar uma sessão virtual gratuita, onde só eu e você vamos conversar sobre o seu medo e quem sabe eu posso te ajudar. Prometo, se não for eu que for te ajudar, se não for da minha competência, eu vou te indicar alguém que com certeza pode agregar valor para você. Estamos combinados aqui? Belezinha? Então vamos lá. Você já sabe que todos os temas que nós cuidamos, tratamos aqui com carinho, vocês encaminharam solicitações para a Mônica, que é do nosso time aqui da LCA. E aí eu tenho uma cola aqui do meu lado, que se eu não estiver olhando para você, é porque eu estou olhando para minha cola, para garantir conteúdo de qualidade para você, porque a Mônica foi anotando aqui demanda dos nossos amigos que confiam aqui no nosso serviço. Bora lá engatar uma primeira para conversar? O medo, ele é bom ou é ruim? O que você acha, Arthur? É bom ou é ruim? Mais ou menos, depende do contexto. O medo não é um sinal de fraqueza ou covardia. Então, se você está aqui dizendo, ai, Lília, mas o medo só me detona. Não, vamos ressignificar agora que o medo, ele também nos protege. Ele, muito pelo contrário do que muitos dizem, que torna a pessoa fraca, pelo contrário. Se não houvesse o medo, você atravessaria a rua sem olhar. Será que agora você estaria vivo? Você tomaria algumas ações sem pensar nas consequências. E quando a gente toma ação sem pensar nas consequências, é bom ou é ruim? Então o medo ele é importante e nós vamos na live de hoje colocar para você qual é o lado bom do medo, qual é o lado preocupante. E para o lado preocupante, nós vamos dar orientações de como você pode superar esse medo, beleza? Muitas situações podem desencadear essa emoção que nós determinamos como medo.
Desde ver uma barata voando por aí, como um animal grande, um cachorro, quando faz aquela expressão de cachorro bravo, um latido forte, pode desencadear o medo. O feedback de um gestor, então aquele chefe que faz uma orientação num tom de voz mais severo, pode desencadear um medo em você. Bronca de pai e mãe pode dar medo? Pode acontecer de dar um possível medinho aí. O cérebro, ele é ativado involuntariamente, tá? Quando sofre tais estímulos estressantes. Então, como eu falei, tá? Uma barata, um puxão de orelha de pai e mãe, um gestor quando está dando uma orientação num tom de voz mais severo. Então, aquilo desencadeia no nosso cérebro, involuntariamente, estímulos estressantes. Esses estímulos, eles liberam no ser humano substâncias que disparam o coração. Torna a respiração ofegante. Contraem os músculos. Você sentiu aí alguma semelhança? Sentiu o medinho batendo aí forte? E quando você não toma consciência disso tudo, tá? Você desencadeou o medo de uma maneira pouco consciente, também conhecida como a reação luta ou fuga, tá? Ou eu vou lutar com essa situação, ou eu vou fugir. O medo está associado ao instinto de sobrevivência, né? Uma vez que todos esses estímulos disparou o medo, no medo você vai lutar ou vai fugir. Conta aqui para nós, o que normalmente você faz? Como é que você reage numa situação de medo? Se as pessoas não sentissem medo, como seria o nosso mundo? Atravessar a rua sem olhar. Estudar para fazer uma prova sem estudar para a prova, sem ter medo da avaliação que vem. Se você falasse para o seu chefe tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, sem pensar nas consequências disso. O medo, ele é importante. Ele nos ajuda a pensar nas consequências, nos riscos que nós vamos encarar antes de fazermos algo. Então, antes da gente pensar no medo como algo que nos trava, é importante a gente pensar no seguinte: o que esse medo está querendo nos dizer? O medo está protegendo algo em nós. O que o medo está querendo proteger? Vamos fazer aqui algumas questões? Talvez você já tenha sentido o medo de falar com o seu chefe pedindo uma promoção porque o seu trabalho é muito bom. Você favorece entregas que superam as expectativas. Aí você fala, por tudo que eu faço, eu mereço uma promoção. Na sequência, você fala assim, eu estou esperando o momento certo de falar com o meu chefe. Responde, você está esperando o momento certo de falar com o seu chefe? Ou está usando momento certo como desculpa para disfarçar o seu medo? Anota isso, que no final da live a gente vai responder. Quer ver um outro exemplo? Você gestor, você que tem uma equipe na tua responsabilidade. Talvez você vai dizer assim, eu preciso dar feedback para um colaborador do meu time, mas eu não tenho tempo, é tudo tão apertado. Diz aqui para mim, se você realmente não tem tempo ou usa a falta de tempo para essa conversa estruturada, importante com o seu colaborador. Aonde está o seu medo? Uma outra possibilidade que talvez já tenha acontecido com você é, você vendedor, você que atua na área comercial, você fala assim, eu não posso dar esse desconto, cliente, porque o meu gerente não permite. Responde aqui, o seu gerente realmente não permite você dar o desconto? Ou você usa o gerente como desculpa para disfarçar o seu medo de conversar com o cliente e pontuar todas as qualidades do seu produto, do teu serviço e dizer, mediante todas essas qualidades, é inviável eu te dar desconto. Aonde está o teu medo? Um último exemplo que talvez você vai se sentir tocado.
você está insatisfeito com o seu trabalho, você quer pedir a conta do seu trabalho. E aí você fala, ai, mas agora não é o momento para eu pedir a conta no meu trabalho. A gente ainda vive uma pandemia, Lilian. Não, antes pingar do que secar. Vem aqui comigo. Será que você realmente está pensando de maneira estratégica, dizendo que a pandemia agora não favorece você pedir a conta? Ou você está me dizendo que a pandemia é uma desculpa para disfarçar o seu medo de pedir a conta e encontrar algo muito melhor do que o teu trabalho atual? E aí, você fez essas reflexões aqui comigo? Aonde está o seu medo? Já refletiu? Quantas vezes a gente usa de desculpas para disfarçar, como diz o senso comum, tapar o sol com a peneira? Qual é o seu verdadeiro medo? Para que a gente possa verdadeiramente entender aonde mora o medo, a gente precisa entender onde ele nasceu. Quando a gente entende onde nasce o nosso medo, aí você consegue bons resultados. Se nessa live eu não conseguir responder para você onde nasceu o seu medo, duas possibilidades. Você não colocou aqui onde a sua participação para colocar aqui com a gente, ou os exemplos que eu citei de nenhuma forma tocou você. Você tem um outro medo que eu não exemplifiquei aqui. De qualquer maneira, você já sabe, se ficar até o final da live, tem presente. Então fica aqui com a gente para no final da live ser presenteado, beleza? Quando a gente fala onde nasce o nosso medo, tem uma técnica para identificar isso. Então, papel e caneta na mão e anote essa técnica que ela vai fazer muita diferença para você. A técnica chama-se 5 porquês. Aí você vai chegar, a gente vai fazer porquê do porquê do porquê do porquê e com certeza identifica a raiz do seu medo. Então vamos lá, eu dei 4 exemplos de possíveis situações que você tem medo e está usando algum disfarce, alguma desculpinha para mascarar o seu medo. Falar com o seu chefe. Eu conheço muitas pessoas que usam a desculpa de que eu vou esperar o momento certo de falar com o meu chefe. Na verdade, é medo de encarar o seu chefe. Se você usar os 5 porquês, você vai responder da seguinte forma. Por que eu tenho medo de falar com o meu chefe? Aí você vai falar, porque talvez eu vá perder o meu emprego, talvez ele vai me encarar e vai me marcar. Por que você tem medo de perder o seu emprego? Porque eu tenho contas a pagar, porque eu tenho uma família para sustentar. Dentro da sua família, por que você tem medo de perder o controle com a sua família, o controle financeiro? Porque daí eu vou perder um monte de outras coisas. Chegamos no medo de perder. Então você vai lá no que você realmente tem medo de perder, possivelmente controle das contas a pagar, ser a pessoa que sustenta a família. A partir daí você vai construir uma estratégia para, se acontecer isso, você tem um plano B. Se você perder o emprego, qual é o plano B que você tem que te dá suporte para superar isso? Pronto. Quando você encontra uma alternativa que equilibre o seu medo, você acha a coragem de falar com o seu chefe. O outro exemplo que eu falei é falar com o meu colaborador. Você, gestor da equipe, quer dar feedback sobre o desempenho do seu colaborador. E aí você está usando a falta de tempo para isso. Por que você está usando a falta de tempo para falar com o seu colaborador? Por que você não está conseguindo falar com ele? Porque falta tempo? Por que falta tempo? Porque você tem muitas coisas para fazer? Quais muitas coisas são realmente prioridade para falar, para realizar, que está tirando tempo para falar com o seu colaborador? E se você falasse com o seu colaborador, que possíveis reações você teria do seu colaborador? Vai no porquê do porquê do porquê do porquê. Talvez você esteja com medo de perder o controle do seu time ao falar com um ou outro colaborador. Talvez você reconheça em você falta de sensibilidade, falta de uma estratégia para falar com o seu colaborador.
construa essa estratégia. Talvez falte para você uma política de avaliação de desempenho na sua empresa, algo estruturado que favoreça esse diálogo com o seu colaborador. Reflita e, se precisar de ajuda, chame a gente aqui na LCA. O terceiro exemplo que eu dei foi de falar com o cliente. Qual é o seu medo de falar com o cliente e realmente posicionar todas as vantagens do seu produto ou serviço? Você tem medo de perder o cliente? Se perder o cliente, quais são as consequências? Você tem medo do cliente insistir num possível desconto e aí você não vai ter uma boa margem de lucro, porque você tem uma comissão em cima da margem de lucro? Aonde está o teu medo? Em cima disso, talvez você precise de um treinamento mais intenso para apresentar todas as vantagens do seu serviço ou do seu produto. Talvez você esteja atuando na área comercial, mas não é esse o seu forte, você quer mesmo uma outra coisa. Talvez você tenha medo de se expor numa conversa desafiadora com o cliente. Onde mora o seu medo? Quando você chega na causa raiz disso, você constrói uma boa estratégia. E aí, também colocamos o medo de pedir o desligamento, que foi o último exemplo colocado. Ah, Lilian, mas e a pandemia? Eu não posso pedir a conta agora. Qual é o medo que está por trás disso? Se eu pedir a conta, eu não posso ficar desempregado porque eu sou a pessoa principal na minha família, eu vou comprometer outros ganhos meus. Quais são as suas maiores preocupações? Põe no papel, gente, e não adianta ficar só na cabeça. Eu já te aviso, se você está acompanhando essa live sem pôr no papel tudo aquilo que você está com medo de perder, essa live não vai fazer efeito. Metade do seu sucesso depende do conteúdo que a gente está agregando valor para você. A outra metade depende de você realmente querer fazer a diferença. Se você realmente quer fazer a diferença, aplique os exercícios no papel. Quando vai por papel, isso desafia o seu cérebro a sair da casinha, do quadradinho que você está acostumado e pensar em outras possibilidades. Se está desafiador, fica aqui até o final da live que a gente pode te dar um presente. Quando você chegou na raiz do seu desafio maior, da onde vem o seu medo, você consegue traçar uma estratégia que vai te equilibrar e desse equilíbrio você consegue encontrar coragem para ir para o próximo nível. Então agora a reflexão que a gente caminha é: o medo está mais te protegendo? Ótimo. Se o medo está fazendo você perder boas oportunidades na tua carreira, o medo não está só te protegendo. Ele está te protegendo além do que você precisa. Ir para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, a gente vai entender da onde nasce o seu medo. Vamos fazer uma comparação que eu gosto muito. Imagina que o medo, diagnosticar o medo é igualzinho um diagnóstico na medicina. Você vai no médico e fala assim: nossa, eu estou sentindo uma azia, eu já tomei um remédio para cortar essa azia, mas não resolveu. Porque o remédio, ele só disfarçou a azia, mas não tratou. Se você não trata a azia vira má digestão. Se você continua com remédio antiácido, a má digestão pode virar uma úlcera. A da úlcera para frente eu não quero nem falar o que você vai encarar. O medo na nossa carreira profissional é assim. Você começa com desculpinha de que tô achando o momento certo para falar com fulano. Mas não é o momento certo. O que você precisa é vencer o seu medo. O momento certo é você quem faz. Ai, eu não tô achando tempo para falar. Tempo a gente faz. Você sabe que o dia tem 24 horas. Você sabe que você vai render das 8 da manhã às 6 da tarde. Você sabe que entre um compromisso e outro na sua agenda, você tem que ter um intervalo de no mínimo 15 minutos. Se você não está obedecendo isso,
você já sabe que você vai lá no final do dia falar, não tenho tempo. Então você sabe que você está usando a falta de tempo para esconder alguns medos seus de encarar a vida. Se você não quer pedir a conta no teu serviço atual, prefere ficar amargando uma situação onde você está insatisfeito, então continua usando a pandemia como desculpa para as fraquezas. Ai, Lília, mas como que você vai ignorar a pandemia? Eu não estou ignorando a pandemia. Ela existe e sim, ela requer que você pense de maneira estratégica. Nós aqui na LCA, mais do que assim como muitas empresas, a gente também sofreu perdas por conta da pandemia. E a gente avaliou, isso aqui é medo nosso ou isso aqui é a pandemia que deixou para mais tarde decisões nossas? Depois de mais de 17 meses trabalhando frente à pandemia, a gente sabe com clareza dizer o que é medo, o que foi a pandemia atrapalhando. E se você está precisando de ajuda, esse é o momento que você vai ganhar o presente. Quem escrever primeiro aqui, eu quero, vai ganhar a nossa sessão virtual gratuita para a gente conversar um pouco mais sobre medo. Então, durante a live, a gente colocou para você a ferramenta dos 5 porquês, que você vai no porquê do porquê do porquê do porquê, você vai encontrar qual é a raiz do seu medo e você pode dar um direcionamento para a sua carreira, independente se você é gestor de pessoas, se você está buscando uma recolocação, se você é empresário. Olha, já temos um eu quero aqui. Ângel Moraes. Muito bem, você ganhou a nossa sessão virtual gratuita. Eu vou pedir, Ângel, para que você vá no inbox, coloque teu nome completo e o seu telefone para que o nosso time amanhã cedo entre em contato com você, agendando a nossa sessão virtual. Eu vou me despedindo por aqui com vocês com um breve resumo. Você ganhou uma ferramenta, a explicação de uma ferramenta 5 porquê. Você vai aplicar na sua vida para identificar a causa raiz do seu medo. A partir dela, você constrói uma estratégia. Se você tem medo de ficar desempregado, então busque uma ferramenta, um plano B que possa suprir o possível desemprego seu. Quando você encontra essa gordura, algo que te supre por um período desempregado, você vai ver como você ganha coragem para fazer diferente. Se você tem medo de falar com o seu colaborador, medo de como ele vai reagir, do que ele pode fazer para a tua empresa, vem conversar com a gente aqui que nós vamos te dar, gestor de pessoas, técnicas de como encarar as suas pessoas. Ângela, você já deixou o seu telefone aqui, muito obrigado, nosso time já está copiando o seu telefone para que amanhã cedo a gente converse, beleza? Espero que vocês tenham feito boas reflexões com a live de hoje. E já sabe, toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós estamos aqui conversando com você. Lília, você não falou ainda do tema. Ah, gente, chama a LCA, chama a Mônica aqui. No site da LCA tem lá o telefone que você pode ligar, a Mônica vai atender e vai conversar com você sobre o que você quer falar aqui no nosso LCA Responde. Vou ficando por aqui, um beijo, boa semana para todos nós!